Eu preciso levar o vade-mecum mesmo para uma aula de direito? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o vade-mecum nas aulas de direito. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Professor, eu preciso mesmo levar o vade-mecum para as aulas de direito que eu tenho lá na faculdade? Bom, até para não destoar muito, a primeira resposta pode ser talvez um depende, como a gente fala muito habitualmente, né? E eu sempre faço aquela ressalva de que a ideia é você conseguir falar depende, porque muitas vezes depende mesmo, mas com conhecimento de causa e sabendo exatamente o porquê depende, as variáveis e tudo mais, como é aqui, por exemplo, né? Veja, talvez não seja tão necessária assim a ajuda do vade-mecum em aulas lá no começo do curso de Direito, mais daquilo que a gente chama do eixo propedêutico do curso. As aulas sobre as teorias da justiça, aulas sobre princípios de economia, por exemplo, aulas de noções gerais de sociologia, esse tipo de coisa. E veja, talvez não seja lá tão necessário assim. Antes de explicar, eu quero te advertir de uma coisa. Talvez você esteja exatamente nessa parte do curso e você não veja a hora aí de ter aula de processo, de contar prazo e tudo mais, e você acredite sinceramente no fundo do seu coração aí que essas disciplinas da parte de história, de filosofia, de teoria geral, elas sejam lá menos importantes. E vou te falar, e aqui está falando um professor de processo civil, essas disciplinas são de maior importância, são de extrema importância para que você entenda a dinâmica que está por trás do ordenamento ser como é, da análise de pertinência, de mudança ou não, como evolução ou não, esse tipo de coisa, tá certo? Porque senão você vira um mero decorador do que é o texto normativo vigente agora, o que é muito ruim, né? Porque se a lei muda, você não sabe mais nada. Isso pode até estar em descompasso com aquilo que eu vou falar daqui a pouco, vamos ver, né? Mas, voltando aqui para o talvez, olha, nessas aulas aí talvez você possa até abrir mão do vade-mecum. E por que só o talvez, professor? Se eu vou estudar teorias da justiça, se eu vou estudar princípios de economia, se eu vou estudar noções de sociologia, isso apenas para dar alguns exemplos mais comuns. Porque se talvez eu não posso definitivamente abrir mão do vade-mecum? Não, talvez porque vai depender muito do perfil do professor com quem você tem essas disciplinas. Porque não custa tanto você ter aula com um professor que mesmo nessas disciplinas já te oportuniza construir pontes de compreensão com aquilo que é o ordenamento jurídico que nós temos no nosso país. E aí ele vai te falar de exemplos, ele fala de uma determinada teoria da justiça e ele fala, olha, isso se reflete, por exemplo, no artigo X da lei Y, e vou te contar que é uma experiência que é muito, muito, muito diferente se você já tiver condições de repente, pegar o seu vade-mecum, encontrar lá, nesse momento da aula, a lei Y, onde que está o artigo X, e conseguir contextualizar olhando para o texto normativo. Isso pode ser uma experiência bastante enriquecedora. Você pode dialogar com um professor para compreender bem e tudo mais. Daí para frente, eu vou te falar de maneira bastante franca que para mim parece que não depende não. É de fundamental importância para que você compreenda bem as suas aulas, para que você tenha uma melhor experiência de aprendizado, que você leve o seu vade-mecum. Né? E eu estou falando vade-mecum aqui de maneira ampla, mas assim, que você esteja preparado com a legislação seca daquela matéria. O vade-mecum é interessante, e já vou aqui te adiantar algo
de caráter prático, que é o vademecum que você vai poder usar na prova da OAB. Na maior parte das provas da sua própria graduação, quando você puder fazer algum tipo de consulta, na maior parte das vezes essa possibilidade será limitada ao próprio vademecum. Em concursos em que excepcionalmente se admite consulta a qualquer espécie de material, na maior parte das vezes isso é limitado ao vademecum. E aí é aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos: isso não é um relacionamento cristão, né? Isso não faz o menor sentido você esperar a prova da OAB para pegar o seu vademecum a primeira vez. O interessante é que você manuseie ele, que você aprenda a usar o índice remissivo de cada um dos códigos para poder se localizar melhor, e não tem aprendizado melhor do que fazendo. Não tem como aprender melhor, consultar o vademecum, andar por ele, localizar temas quando você não lembra exatamente o número do artigo, o que é muito normal quando você está começando a conhecer a legislação. Decorar artigo de lei é uma bobagem, porque você tem o Ctrl F no computador, não é verdade? Agora, para determinadas provas é importante você saber localizar. Você tem lá o vademecum, não dá para fazer Ctrl F, é importante você aprender a utilizar as ferramentas que tem, como o índice remissivo, aqui eu já até fiz referência, por exemplo, e é uma bobagem você deixar para começar a aprender isso nos momentos dos seus exames, das suas provas. É uma loucura isso, né? Então, você aproveita as suas aulas para ir aprendendo a como utilizar o vademecum, que é algo que você vai eventualmente poder utilizar em momentos de avaliação da sua vida, que são momentos bastante importantes. E tem um outro detalhe. A utilização do vademecum te dá um outro nível de experiência das próprias aulas. Porque, veja, a não ser que você tenha aquele professor que pega e fica o tempo todo, às vezes qualquer professor pega, olha, vamos olhar a redação exata aqui e ler junto contigo, mas da maior parte dos professores não é isso que o professor faz, né? Ele presume que você é alfabetizado se você tá na universidade, né? E se aí ele fica lendo o texto de lei contigo, se ele passa slide, ele fica lendo exatamente o que está no slide, eu não sei se você acha que isso é uma técnica pedagógica que funciona muito. Para mim parece mais ou menos como tratar o aluno como se analfabeto fosse. E aí, os grandes momentos da aula são aqueles momentos em que o professor vai te explicar as relações que existem entre dispositivos normativos diversos, em que o professor vai te contar aquilo que não está tão evidentemente escrito ali. Mas o que está escrito é um suporte importante. E aí veja que com as aulas cada vez mais curtas que a gente tem tido na quase totalidade das universidades, o que o professor faz nesses momentos é uma menção panorâmica a dispositivos de lei, muitas vezes só pelo número e por aquilo que ele lembra, às vezes de cabeça, da redação do dispositivo e tudo mais. E veja que muitas vezes a vírgula está num lugar diferente do que o professor lembrava de cabeça, e isso pode fazer alguma diferença, ou não até. Às vezes tem um dispositivo que está logo ao lado, que o professor não está mencionando porque ele precisa planejar a aula para o tempo que ele tem, mas você vê ali, é uma coisa interessante, que te faz lembrar de uma situação e que pode ser muito importante na sua experiência de aprendizado. Ou seja, se você abrir mão do vademecum, você faz um salto de fé na visão do professor, de que os dispositivos que importam são realmente só aqueles sobre os quais ele decidiu falar, e que o conteúdo desses dispositivos é exatamente aquele que ele está te falando. Isso é uma profissão de fé da sua parte. Mas a academia é lugar de ciência, não é lugar de fé, né? E aí você pode ter uma experiência bastante mais completa olhando a redação do dispositivo sobre o qual o professor está falando, vendo dispositivos que estão perto. Na maior parte dos vademecums, você olha imediatamente abaixo do texto normativo, ele faz referência a outros dispositivos daquele mesmo código, de outros códigos, da legislação esparsa, da Constituição Federal, que são interessantes para a compreensão daquele tema, que são relacionados e, de repente, dependendo de como esteja a aula, você pode aproveitar isso também, né? Veja que você pode aí até falar, não sei o que eu vejo no meu celular. Mas no celular, geralmente, você não tem essas
essas chaves aí de referência a outras legislações. E mesmo quando você tem, veja, na prova da OAB, por exemplo, você não vai poder usar o celular. É uma bobagem enorme você desperdiçar o tempo da aula que você poderia aprender a lidar melhor com aquilo que é o que você vai poder usar na prova da OAB e em outras avaliações durante o curso e depois também, não é verdade? É claro que é importante você aprender a mexer com o celular também, com o computador, mas se o texto escrito é o que você vai poder usar, o impresso é o que você vai poder usar em momentos de avaliação, talvez faça muito sentido aproveitar aí para aprender a mexer com ele. De maneira que é muito, muito importante mesmo, né? E quando você fica mexendo no celular, tem um outro problema, né? Vai chegando notificação e tudo mais, você sempre tem a tentação de socar a cara no celular em outras coisas e de perder o momento da aula, de novo, aulas que são cada vez mais curtas. É uma verdadeira desgraça do nosso tempo, o tempo que nós todos dedicamos a ficar com a cara nas telas, inclusive assistindo esse tipo de vídeo aqui, o que talvez seja uma contradição performática da minha parte, né? Mas nos momentos de aula é importante que a gente procure se concentrar junto com o professor, e se a gente puder ter apoio pedagógico aí do Vademecum, eu tenho certeza que a experiência é muito enriquecedora. Eu vou até te falar o seguinte: se o seu professor te faz a gentileza de dizer com antecedência qual será o tema da aula seguinte, se você tiver condições de localizar no diploma legal com o qual você habitualmente trabalha aí, ou localizar na legislação extravagante e tudo mais. E, por exemplo, uma aula de processo civil. Se o professor te conta que o tema será, por exemplo, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Você tem lá principalmente os artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil que tratam desse tema. Faça o teste de ler esses dispositivos legais com antecedência e também de levar o Vademecum à aula. Depois de lido, você leva o Vademecum à aula. E aí você vai assistir a aula com base naquilo que você leu com antecedência e vai se permitir, inclusive, vendo durante a aula os demais dispositivos legais a que o professor vai fazer referência. Você vai ver ali o que o professor decidiu colocar na aula, o que ele achou que era melhor não colocar porque o tempo era limitado, e você certamente terá uma experiência de aprendizado muito mais eficiente do que a maior parte de seus amigos que abrirem mão desse tipo de técnica. Tem um outro negócio que eu quero te falar, que é o seguinte: a gente tem que tentar trabalhar com a nossa própria arrogância, né? Porque isso aí eu já vi uma vez, ou isso aí eu vou ver depois, e é suficiente. O ministro Marco Aurélio Mello ficou décadas, agora aposentado do Supremo Tribunal Federal, né, mas ele ficou décadas julgando no Supremo Tribunal Federal, que em tese, pelo menos, tem como referência de julgamento a Constituição Federal. Você pode pensar que é muito. São 250 artigos, na verdade é um pouco mais, porque agora tem aqueles A, B, C, tem bastante parágrafo, é enorme, né? Mas vai até o artigo numerado como 250. Você tem lá o ato das disposições constitucionais transitórias também, você tem emendas constitucionais de revisão, esse tipo de coisa, mas veja que a referência de julgamento do Supremo Tribunal Federal, em tese, é essa. Se não essa, pelo menos essa principalmente, né? Veja que você tem aí para trabalhar muito mais do que a Constituição, né? Você tem também o Código Civil, o Código de Processo Civil, vários outros códigos, mas veja, só o Código Civil, mais de 2.000 artigos. Só o Código de Processo Civil, mais de 1.000 artigos. É coisa pra caramba, né? Pois é, voltando ao ministro Marco Aurélio Mello. Ele dizia lá, menos de um mês, acho, antes de se aposentar, ele dizia o seguinte, em uma entrevista: até hoje eu preciso julgar com a Constituição Federal aberta. Porque eu preciso rememorar exatamente o que está escrito. Qual é exatamente a palavra que está lá? Qual a ordem das palavras? Onde que estão os sinais de pontuação? Porque isso tudo é muito importante e faz diferença, né? A gente cai muito naquela história que o direito é a norma e não o texto normativo. Ora, mas no nosso sistema, que é o sistema da Civil Law,
O texto normativo é a fonte normativa primária. E se o texto normativo não é início e limite do exercício de interpretação legítima, não sei bem o que ele é. Parece evidente que a interpretação ela precisa ter o texto normativo como referência, como principal referência, né? E aí você pega um ministro do Supremo Tribunal Federal com décadas de exercício como ministro do Supremo Tribunal Federal, fora o que ele tinha de exercício anterior, a ponto de, a época em que ele começou como ministro do Supremo Tribunal Federal, já ser reconhecido lá no começo como alguém de notório saber jurídico. Décadas depois de exercício como ministro do Supremo Tribunal Federal, tem a noção de falar, olha, eu preciso do texto normativo como apoio. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para acreditar que nós podemos abrir mão do apoio no texto normativo para entender qual que é o conteúdo do direito? Pensar diferente é de uma arrogância enorme, é uma coisa sem cabimento. É muito importante que você leve o vademecum às aulas. E por fim eu vou te falar que é comum que o aluno olhe para mim, porque essa é uma conversa que às vezes eu tenho com os meus próprios alunos, quase sempre, eu falo, gente, tem que trazer o vademecum, tem que abrir, isso melhora a sua possibilidade de compreensão, não tem nada que substitui você olhar o texto normativo com os seus próprios olhos, não tenha tanta fé em mim, meu Deus do céu, eu posso estar falando bobagem, né? O final é aquilo que o aluno fala, que talvez você mesmo já tenha dito, mas é muito pesado. E aí, cara, eu vou te falar que eu fico sempre pensando que essas pessoas estão milhares de anos atrasados na tecnologia, centenas de anos no mínimo, né? Eu fico pensando no cara carregando o ordenamento jurídico mais importante em pedras, como aquela em que está inscrito o Código de Hammurabi, que vocês gostam tanto de falar em TCC, né? O cara vai falar de processo eletrônico, ele começa falando do Código de Hammurabi, né? Uma pedra como aquela, ou então tábuas, né? Como chegaram a fazer os romanos, imagina, né? O Código Civil inteiro, um volume enorme de tábuas, o cara tem que levar um caminhão para a faculdade. Talvez você não saiba, mas tem a tecnologia do papel, inventaram a imprensa já, né? E o vademecum é um livro grande. Mas a menos que você seja portador de alguma necessidade especial, alguma coisa assim, ou que você tenha uma idade muito avançada e esteja fazendo curso agora, se não for essa a sua situação, se você tiver com dificuldade de fazer vademecum, de levar o vademecum, levar e trazer o vademecum de volta, talvez você deva procurar um médico, sei lá, uma academia, você precisa se cuidar, porque você está levando a sua vida do jeito errado. Falo com todo carinho e com toda franqueza também. Não dá para falar que você não consegue carregar o vademecum, meu abençoado, depois de você levar em conta que é um apoio tão importante assim para melhorar a sua experiência de aprendizagem. Vale lembrar que há milhares e milhares de alunos do curso de Direito e milhares e milhares de pessoas já formadas em Direito, né? Se você não fizer nem o básico aí para estar junto com seus colegas, você vai acabar afogado por essa multidão toda. Então, já que você tem uma frequência mínima, você precisa deslocar o seu próprio corpo até a universidade, precisa responder chamada, precisa assistir um tanto de aula lá, precisa fazer prova, tudo, mas que não seja um tempo que passa na sua vida só enquanto você está assistindo a morte chegar, na verdade, que você aproveite esse tempo aí da melhor maneira possível, e muito provavelmente a melhor maneira possível é você aproveitar para aprender. Até porque tem várias outras coisas que a universidade pode te oferecer, como convivência, networking e tudo mais, mas talvez o horário da aula em si não seja o melhor horário possível enquanto o professor está falando lá, você concorrendo com ele, tentando fazer networking dentro de sala de aula, né? E o que tá, muitas vezes nem networking é só bagunça mesmo, né? Aproveite aí, na medida do possível, os momentos da aula para aprender alguma coisa e no melhor nível possível. E, de novo, eu preciso levar o vademecum? Quase sempre sim, porque é um apoio muito importante. Não vai conseguir aprender processo civil, direito tributário, direito empresarial, com um nível razoável de qualidade, abrindo mão de
de consultar o texto normativo, de ir se apropriando de quais são as palavras da nossa legislação. Tá certo? Eu imagino que talvez não tenha sido aquilo que você gostaria de ouvir, você tenha vindo para o vídeo aqui para aprender do professor uma técnica maravilhosa, que não sei o que te ajudaria a abrir mão, ou então que você com o celular se viraria com tudo, não sei o que. Infelizmente não é isso que eu tenho para te entregar, até porque eu gosto de ser bastante honesto. Para mim esse negócio de que a vida tem que ser lúdica o tempo inteiro é uma mentira danada que continua enganando muita gente. Talvez eu esteja errado, mas eu venho aqui para te falar sobre o mundo do jeito que eu mesmo enxergo. Eu espero que você já tenha gostado, ou que depois de pensar um pouco, você me dê pelo menos o benefício da dúvida e tente fazer isso que eu te falei. O professor falou qual que vai ser a matéria de uma próxima aula. Identifique lá o texto normativo correspondente, leia com antecedência, leve o vademecum para a aula, esteja com ele aberto, permita-se acompanhar novamente no texto normativo, permita-se dar uma olhada nos textos que são referidos ali como relacionados e tudo mais, e depois você me conte ou conte para os seus colegas aí se a experiência não foi muito melhorada, tá certo? Eu queria te convidar, na medida do possível, interagir aqui comigo, me contando de onde é que você me assiste, de que cidade, estado, país que é que você me assiste. Eu fico muito feliz por poder ver até onde os vídeos estão chegando. E também, o que é que você faz se você já é estudante do curso de Direito, se você já se formou, se você quer ingressar no curso. E aí, na medida do possível, a gente vai interagir aqui nos comentários. Sempre que eu consigo, eu gosto de responder. E a gente vai papeando e já consegui conquistar algumas boas amizades que começaram com um comentário em vídeo aqui, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre Civil Law e Common Law. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para dar o seu joinha, para ativar as notificações, para me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.